Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, muito obrigado a todos os inscritos nesse canal. Bom, nós estamos aí no nosso estudo que estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse, né? E hoje nós vamos fechar a data, né? Essa datação que é tão importante para nós, para definirmos de vez as profecias. E vamos entrar, sim, hoje nas profecias em cheio, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão, se inscreva hoje mesmo. Lembrando que o estudo de hoje, tá, já se encontra na apostila número 8. E nós temos uma novidade que eu vou falar para vocês no decorrer dessa mensagem em relação à apostila número 9. Bom, o que são as nossas apostilas? Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. O objetivo. Então, o objetivo dessas apostilas é justamente nos dar esse suporte. Por quê? Porque ali você vai encontrar textos, contextos, tudo que nós falamos de forma inteligível para você. É para isso e, claro, para deixar um legado para a próxima geração. Adquira. Quem adquiriu as nossas apostilas não se arrependeu e hoje está vivendo em outro patamar, conforme eu costumo falar, né? Então é por isso que eu falo, vamos para a cereja do bolo? Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, vamos começar essa mensagem de hoje trazendo a condição histórica das igrejas da Ásia lá quando João escreveu o livro do Apocalipse. E oferece-nos indicações de que o livro de Apocalipse foi escrito na primeira data inicial. Por que primeira data inicial? Porque até o 2º século, vocês vão ver isso aí, até o 2º século da era cristã, havia somente essa data que nós trabalhamos em cima dela, que é o ano de 66 a 68 depois de Cristo. Então nós ficamos ali até no 2º século, porque nós entendemos como aqueles irmãos entendiam a Bíblia. E é isso que nós estamos resgatando. Porém, vocês vão ver nesta mensagem que algumas pessoas, vou citar nomes depois, históricos, tá, abençoado? Nomes históricos, que foram começando a introduzir uma outra data, que é chamada uma data mais recente do Apocalipse. E ficou convencionado entre o cristianismo que essa data era entre 90 e 95 depois de Cristo. Sendo que se nós formos entender desta maneira, cai qualquer tipo de análise que nós, preteristas completos, possa fazer em cima das doutrinas, das profecias bíblicas. Porque no que tange a segunda vinda de Jesus. Porque nós cravamos que a segunda vinda de Jesus tem a ver com Mateus 24, versículo 2, quando Jesus fala a queda do templo, e quando Jesus também lá no versículo 34 fala que era o tempo de uma geração, e que bate justamente ali no ano 70, quando caiu o templo, tá? Então, o cristianismo
embora esses argumentos que nós vamos usar quanto às histórias das igrejas, o cristianismo não ache tão conclusiva quanto os outros argumentos que apresentamos, né? Para nós, qualquer ponto, meus irmãos, se transforma em fatos para provar a data deste livro. Geralmente, em muitos comentários e textos de estudos do Apocalipse, segundo o cristianismo tradicional, a condição histórica das igrejas da Ásia é usada para demonstrar precisamente uma data tardia do livro. Ou seja, eles usam já os outros argumentos, não, mas existiam as igrejas, olha só, porque foi depois do ano 70, onde o evangelho mais se proliferou e tal. Então eles usam esse argumento, e nós vamos provar que não. Então é eles, de um lado, puxando Apocalipse para depois do ano 70, e nós, deste lado, puxando para o ano 66 e 68 depois de Cristo. E eles puxam isso com, já falei para vocês, né? A filosofia deles é o dispensacionalismo futurista em relação à vinda de Jesus, e com toda a pompa que o sistema traz em si. Então eles contam a seu favor, além da massividade em relação aos escritos que existe hoje no sistema religioso, que são vários, de várias maneiras, eles contam a favor de serem a maioria, não é verdade? Hoje 95% dos cristãos são dispensacionalistas. Então eles se gabam, né, por estar 2000 anos aí na Terra. Por isso que vocês veem comentários aí, né, falam assim, poxa, vocês chegaram ontem, já estão na janela criticando a quem já está aí há tantos anos, com uma vasta livraria. Será que esses homens que viveram no passado, eles estavam errados? Então eles questionam muito isso. E nós estamos provando que sim, que eles estavam errados. E dizer que eles estavam errados não é ofensa. Ofensa é hoje continuar imaginando Apocalipse para os dias atuais. E nós estamos aqui com a Bíblia somente para provar isto. E quando recorremos à história, nós não a fatiamos, entendemos a Bíblia como um livro somente. Então vamos a ela, né, abençoado? Então em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, né, é indicado, por exemplo, que a igreja de Éfeso conseguiu testar aqueles que se chamavam apóstolos e não eram, dando a entender o quê? Que naquela época ainda havia apóstolos, dos quais, além de João, apenas Tomé sobreviveu até mais tarde. Eu vou explicar para vocês isso aí melhor. Mas vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz o texto: escreve esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Então, abençoado, esse texto ele está afirmando que essa comunidade de Éfeso conseguia identificar os verdadeiros apóstolos e os falsos, dando a entender que havia outros apóstolos que vivos naquela época em que foi escrito esse livro. Por isso que nós entendemos que esse livro foi feito antes do ano 68, tá? Antes do ano 70, foi entre 66 e 68 DC. Porque os únicos sobreviventes que atravessaram a segunda vinda de Jesus no ano 70 foi João e Tomé. Por exemplo, esta afirmação faria muito mais sentido antes de 70 DC do que em 95 DC, concordam? Onde naquela época apenas João estaria vivo, desde que Tomé morreu em 72, tá? Então, irmãos, para ser fiéis a vocês, né, porque essa é a nossa intenção, é verdade, irmãos, que na igreja primitiva, né, naqueles dias, haviam vários dos pais da igreja ou bispos que foram posteriormente apelidados de santos ou pais católicos ou pais apostólicos, especialmente se fossem discípulos de um dos primeiros 12 de algum sucessor. Então isso, irmãos, era um fato naqueles dias. Então o povo identificava, né, que alguns discípulos que haviam se aproximado deles não eram discípulos. Só que isso também não é um argumento muito forte para convencer alguém a acreditar que, por exemplo, Apocalipse foi escrito antes do ano 70.
Mas para nós, conforme eu falei para vocês, um ponto basta, porque nós não estamos trazendo somente essa informação para o contexto. Existem outras informações que apontam que o livro foi escrito no ano 68, entre o ano 66 e 68 depois de Cristo. Porém, esses mesmos pais apostólicos, ao se referirem aos apóstolos em seus escritos, o fizeram para indicar os 12 apóstolos de Jesus, tá? Então, esses pais apostólicos faziam questão de identificar em seus escritos quando se referiam a qualquer apóstolo direto de Jesus. De acordo com isso, irmãos, conforme eu falei, esta prova não pode ser entendida como conclusiva, nem para a data antecipada, nem para a data tardia. Ela não afirma nenhuma coisa nem outra. Porém, como eu falei para vocês, e eu torno a repetir, que um ponto e vírgula a gente faz uma história, sim ou não? Porque nós queremos identificar o tempo certo da escrita para depois aplicarmos as resoluções das profecias naqueles dias. E é nisto que nós cremos. São fatos de um lado, são provas textuais de outro, que vamos o quê? Compondo a nossa ideia acerca da escatologia, porque nossa atitude perante as escrituras é sempre ir ao seu passado para descobrir o seu futuro. Esse é o nosso entendimento. É por isso que cada pontozinho que vamos achando, abençoado, a gente se agarra e vai compondo ali o nosso contexto, né? E o futuro bíblico, meu irmão, não pode passar de Mateus capítulo 24, versículo 2, nem do versículo 34. Se passar disto, irmãos, se passar desse ponto, como diz o outro, né, é procedência maligna. Então, alguns estudantes da Bíblia, por exemplo, dizem que Laodiceia foi destruída, e foi mesmo, é um fato, tá? Por um terremoto no ano 60 depois de Cristo, tá? E que ela, para ser reconstruída até ali perto do ano 70, é visto como um percalço para o sistema, tá? Para refutar a ideia de que Apocalipse foi escrito antes. Por outro lado, entendemos que Laodiceia, eles refutam isso, né? Ah, irmão, Laodiceia foi destruída ali no ano 60. Como pode, depois em 8 anos ou 10 anos, Laodiceia está de pé de novo e rica, né? Então eles argumentam isso aí. E por outro lado, o que nós argumentamos? Que Laodiceia já era rica o suficiente para em 10 anos ser reconstruída, como diz o texto, né? Rica e enriquecida. Então ela poderia sim ter sido levantada rapidamente, até mesmo para os padrões da época. Irmãos, e claro que nós estamos analisando um ponto somente, né? Daí parece que os argumentos não são convincentes, mas e todo o contexto de afirmações que nós já fizemos, as profecias, nós falamos dos discípulos, nós falamos do próprio Senhor Jesus, acabei de citar Mateus capítulo 24, versículo 2, também afirmam essa data. Então não é somente esse ponto que pode ser refutado, mas é um ponto que eu quero mostrar a vocês que existe a possibilidade, tá entendendo? Então, queridos, o fato é que para eles manterem de pé essa data e refutar a escatologia consumada, eles entram com argumentos para sustentar o futurismo e nós com argumentos no passado. Eles entram com argumentos no futuro e nós recorremos ao passado da Bíblia. E aí, meu irmão, é que está a grande diferença. Porque ao caminhar para o passado, mais e mais vamos achando que bases bíblicas. E quanto mais se caminha-se para o futuro, se caminha para os dias de hoje, como faz o cristianismo tradicional, mais eles se afastam de quê? Dos escritos bíblicos. Por isso que houve a necessidade da criação da doutrina dispensacionalista, para fatiar a Bíblia e entender que hoje eles estão ali, como eles dizem, né, no último segundo, último milésimo, último centésimo, enfim, ali do relógio de Apocalipse. Daí, meus irmãos, vocês entendem por que eles estão desse jeito. Vocês olham para um culto que eles hoje praticam e nem parece uma igreja, não é verdade? Irmãos, parece qualquer coisa, menos um lugar onde há mudanças de vida pela palavra, como acontece conosco hoje. Hoje é impossível você começar a entender estas coisas e, por exemplo, caminhar para o cristianismo tradicional. Por quê? Porque está havendo mudança de vida na tua vida. Como diz o outro, né? Está voltando atrás. Porque essa ideia é voltar atrás que se entende o futuro bíblico.
Então, amados, a mudança de vida forçada por uma interpretação tosca da palavra, como faz o sistema religioso, não é verdade? Né? Quando eles, por exemplo, fazem suas fantasias medonhas na cabeça das pessoas em relação ao livro de Apocalipse. Aí, meu irmão, com esse medo aí, e entender Apocalipse de maneira literal, até eu, abençoado, converte até o ateu. Mas é isso que eles fazem. Até as pessoas começar o quê? Abrir os olhos. Tá bom? Então, amados, há um contraponto bastante interessante por outro lado. Seria de se esperar o quê? Que no final do primeiro século, voltando aqui a mensagem, no final do primeiro século, houvesse mais do que apenas 7 igrejas. Esse é um outro ponto. Então, se Apocalipse fosse escrito depois do ano 70, né? Depois do ano 70, que foi a queda do templo, imagina-se o quê? Que mais e mais cristãos iam se proliferar naqueles dias. Por quê? Porque o principal ponto de combate ao cristianismo naqueles dias, que era o judaísmo, caiu. Sim ou não? Pois no início do século II, o cristianismo já havia proliferado bastante. Então, abençoados, olha só, eu criei 2 mapas para que vocês possam vislumbrar ou entender melhor isso que eu estou falando, tá bom? O primeiro mapa, nós vamos considerar apenas as 7 igrejas da Ásia, onde as comunidades cristãs estavam. Vamos ver o primeiro mapa? Vamos aqui, abençoado, interessante esse mapa aqui que eu criei. Tá aqui, o primeiro mapa tá aí. Então você vê que tem as setinhas ali se movendo, aquelas setinhas, não sei se vai dar para vocês verem, essas 7 setinhas aí significam as 7 igrejas da Ásia, ou 7 comunidades. Então, meus irmãos, imaginemos aí que até o ano de 95, né, segundo o cristianismo tradicional, essas eram as igrejas que havia na Ásia menor, quer dizer, né? Porém, era de se esperar que houvessem muito mais. Sim ou não? Por quê, abençoado, eu falo isso e eu provo isso que eu estou falando? Porque se o templo veio abaixo no ano 70, de 70 a 95 são 25 anos. Né? Então era para se ter muito mais colônias cristãs do que somente essas 7. Por que, André? Porque a legislação, 2 milhões de mortos judeus e a dispersão do povo judaico pelo mundo daqueles dias, iria, sim, a palavra ia correr com mais liberdade. Tá? Então, abençoado, eu vou colocar aí o segundo mapa para vocês entenderem a área que eu estou falando, que deveria ter muito mais, está ali. Está passando para vocês apenas esse círculo aí, olha. Então, se nós imaginarmos que o templo caiu no ano 70 e Apocalipse foi escrito depois, há de se imaginar que a palavra iria correr com muito mais firmeza do que apenas 7 igrejas ali, né? E tendo aquele mundo todo ali para ser conquistado para Cristo. Vocês estão entendendo por que eu trouxe esse entendimento para que mostre esse mapa para vocês, tá? Então, dessa forma, queridos, a data inicial, que é antes do ano 70, se ajusta melhor ao baixo número de igrejas, pois é bastante natural que o texto entenda que havia apenas 7 igrejas naquela época. Mas, novamente, eu vou falar para vocês, irmãos, só essa informação que eu estou trazendo para você, se nós tirarmos de todo o contexto que nós estamos trazendo, se você for falar com alguém que entenda disso aí, não pode ser considerado irrefutável, tá? Pois a referência às 7 igrejas talvez possa ser simbólica, né? E procurar representar todas as igrejas da Ásia, pois 7 é um número representativo na linguagem judaica, tá bom? Então é muito recorrente você achar o número 7 com um símbolo. Então eles podem também argumentar que isso é um símbolo, que poderia ter mais igrejas, tá bom? Mas isso é uma forma elegante de se apresentar um argumento. Por quê? Porque quando você vai falar, meu irmão, quando você vai falar com alguém que entende, ele vai refutar. Se você falar com pessoas que talvez não tenham base, é onde você vai ganhar essa pessoa, porque você está mostrando base. Porém, é o que eu falo, nós não estamos tratando somente deste ponto, são vários pontos a se considerar para cravarmos que este livro foi escrito antes do ano 70. Esse é só um ponto, e como eu falei, isto pode ser refutável. Então nós vimos cada ponto, eu vou mostrar para vocês, até esse exato momento nessa mensagem, olha a quantidade de pontos que nós já vimos além desse, está ali, ó. Primeiro, provar
né, que o templo ainda estava de pé quando o livro foi escrito, já falamos isso. O julgamento da cidade de Jerusalém também é um fator, também já falamos disso. Nero governando Roma, já falamos disso. A influência judaica no Apocalipse e a condição histórica agora que nós estamos trazendo das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, essas são evidências internas, tá? Ou seja, evidências dentro da palavra. Agora, irmãos, na história, tá? Que nos ajuda a entender também a Bíblia, nós encontramos várias evidências que nos ajudam a compor a ideia de que realmente esse livro foi escrito antes da derrubada do templo. E assim fazer o quê? Uma ressignificação em nossas profecias, que é o objetivo dessa mensagem. Mas, irmãos, para que essa mensagem não fique muito extensa, tá? Eu vou deixar todos os fatos históricos. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar, é muito importante o que eu vou falar. Eu vou deixar todos os fatos históricos, tá? Para a apostila, tá legal? Todos os fatos históricos para as apostilas. São muitos fatos, né? E iria ficar muito longo. Por exemplo, eu poderia falar aqui com vocês quem foi o primeiro homem na história a anunciar a data do Apocalipse para o ano 90, que foi Irineu de Lyon, né? Depois de um século, depois de 100 anos passados, de 95 até, foi ali por volta do ano 100, 120, 200, né? Que surgiu Irineu de Lyon, defendendo que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Porque até o ano de 202 depois de Cristo, a ideia entre os cristãos era que Apocalipse foi escrito na primeira data, conhecido pelos estudantes o período de 66 e 68. Então, nas apostilas, eu vou mostrar para vocês o que estava por trás deste edito de Lyon, né, desse abençoado aí, Lyon, né, Irineu de Lyon. Então, nas apostilas eu vou deixar para vocês. Havia interesses escusos já naqueles dias, entre os filhos dos pais da primeira igreja. E aqui já começaria a manipulação. Inclusive, irmãos, usando, né, eu vou citar isso aí, quem adquirir as apostilas, inclusive Irineu de Lyon cita argumentos inverídicos, como aqui falou esse tal, né, que Jesus, ele fala, por exemplo, que Jesus pregou até os 50 anos. E outras desinformações históricas aí. E o povo foi atrás disso aí. Por isso que há uma inconsistência doutrinal por parte do sistema religioso. Isso acabou fazendo com que este homem fosse deixado de lado pelos estudantes hoje mais modernos da Bíblia. Por isso que hoje há uma lacuna muito grande em relação ao livro de Apocalipse. Por quê? Porque os estudantes modernos, ou esses que estamos aí vivendo esses dias, eles já estão ressignificando muita coisa, tá? Porque eles estão olhando para a história. Tem também, nas apostilas, eu vou deixar para vocês, uma análise detalhada dos escritos de João, chamado Corpus Joanino, tá? Onde o sistema religioso apoia suas ideias para se referir ao livro com a datação mais nova, né, depois do ano 90. Mas a observação que nós fazemos a esses contrapontos do preterismo completo é que se os livros joaninos fossem escritos depois do ano 70, se eles fossem escritos depois do ano 70, como ficam todos os outros escritos do chamado Novo Testamento? Como fica Jesus, né, que Jesus anunciou Saparúzia ali na destruição do templo? Como fica, por exemplo, o apóstolo Paulo? Como fica, por exemplo, João, Tiago? Como fica, por exemplo, Pedro? Enfim, todas essas informações, irmãos, históricas, irá na apostila que está no tema a apostila 8, tá legal? Mas vamos prosseguindo aqui, tá? Então nós já estabelecemos que o Apocalipse foi escrito na primeira data e não na data mais recente, que é de 90 a 95 depois de Cristo. Irmão, nós vamos falar agora de algo também muito importante, que é de alguns escritos para nós compreendermos melhor esses dias de hoje, olhando para trás, tá bom? Vocês já ouviram falar sobre a literatura apocalíptica apócrifa? Vocês já ouviram falar? Irmãos, é um conjunto de textos escritos durante o período intertestamentário que não foram incluídos no canone bíblico e que geralmente contém relatos apocalípticos sobre o fim dos tempos.
são livros que foram escritos numa data entre o final, o começo do Antigo, do Novo Testamento, antes um pouco, até o segundo século, livros importantes, tá? Que apareceram e são considerados, não foram considerados, não estão na Bíblia por não serem considerados cânone santos para estar na Bíblia. Então esses textos incluem livros como o livro de Enoque, já ouviram falar do livro de Enoque? O livro de Jubileus, o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Esdras, entre outros, tá? Eles foram escritos por diferentes autores e em diferentes épocas, entre o século II a.C. até o século II depois de Cristo. Ou seja, 400 anos em que vários livros foram escritos nessa tendência aí de Apocalipse. Então, irmãos, por haver tantos livros apócrifos judaicos, como também apócrifos cristãos, tá? Apócrifos também chamado cristão, e que compartilham algumas características comuns, como a ênfase em visões místicas, né, profecias sobre o futuro e a luta entre as forças do bem e do mal, esses livros foram chamados de apócrifos. Por quê? Porque foram escritos fora do canône oficial da Bíblia e muitas vezes circulam até os dias de hoje de forma independente. Né? Tem vários livros, né? Eu tenho vários livros também chamados apócrifos. Irmãos, e vocês sabem quem definiu o canône oficial, né? Não foi Deus que falou assim, tem que colocar esse livro, tirar esse, botar. Não foi Deus, foi o cristianismo tradicional. E fazem isso até os dias de hoje. Eles colocam o que querem e tiram o que quer. Porém, esses livros, apesar de não estar na Bíblia, foram considerados importantes por algumas comunidades religiosas, mas foram rejeitados por outras, especialmente pelos líderes da igreja cristã primitiva. Então essa profusão de ideias, tá, naqueles dias era muito comum e não foi feito até os dias de hoje em relação ao que pode ser considerado válido ou não. Não fizeram filtro, né? Inclusive, irmãos, para quem quiser entender um pouco mais sobre estes livros apócrifos, importantes para se entender as doutrinas do sistema religioso, esse também será um tema das nossas próximas apostilas, tá bom? Eu vou trazer para vocês aí muita informação sobre esses livros, tá bom? Então, irmãos, é impressionante que depois de lerem o contexto desses livros apócrifos, vocês verão, tá? Porque o sistema religioso começou a manipular suas doutrinas em direção ao homem e não ao que está escrito. Porque aqui é o divisor de águas. Por isso que hoje você vê igrejas que proíbem umas coisas e vê outras que proíbem outras. É justamente por essa confusão de pensamento que fizeram no segundo século da era cristã, principalmente, né, para trazer todo esse embargo sendo arrastado para os dias de hoje. E até hoje o cristianismo sentou-se, né, embaixo de uma árvore, né, só colhendo os frutos, que gerou riquezas e não se importando em estar ressignificando a palavra. Eles estão igual aquele movimento, né? Em time que está ganhando não se perde. Então é isso que aconteceu. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Quando nós dizemos não àquilo que eles falam, aquilo que eles pregam. É porque hoje Deus está nos dando essa ressignificação de entender, ter a visão macro da Bíblia, não ter a visão parcial da palavra. Em suma, irmão, a respeito da breve análise que eu apresentei sobre a literatura apócrifa, neste ponto da mensagem, podemos concluir que os textos judaicos associam a segunda vinda ao julgamento das almas que estavam no Sheol, para transferi-las para o céu ou inferno, conforme suas obras, sempre entendendo que a expectativa de vida futura, nesses casos, era espiritual e não terrena, tá bom? E aqui eu faço questão de falar dessa questão da alma, porque os judeus, naqueles dias de Jesus, ali um pouco depois, cria-se, né, na questão da alma eterna. É uma questão também muito polêmica, tá? Eu já expliquei o meu posicionamento em relação à questão da alma, tá bom? O entendimento de alma na cultura judaica, atenção, vou sair um pouquinho do texto, do tema, e vou apresentar para vocês como nós pensamos a questão alma. Presta atenção. Então, o entendimento de alma na cultura judaica, ela foi se modificando à medida que
que o entendimento de alma na cultura judaica, né, na medida que eles foram sendo submetidos a culturas pagãs naquela época. Quando Israel era pego como escravo, logo sua cultura se misturava aos povos pagãos. Tá? Isso também, atenção, aconteceu com o cristianismo. Por isso que nós recebemos hoje um cristianismo aí, de praça, tão fragmentado, por causa dessa ideia. Tá? Então, se nós admitirmos, atenção no que eu vou falar, que a melhor forma de interpretação é a última vez que a palavra aparece na Bíblia, na linha do tempo, como você vê nos escritos de Jesus, a consciência da alma ali para aquele povo era outra. Eles criam, de fato, o judaísmo cria que a alma era eterna. Mas isso é uma verdade? Não, por quê? Porque a primeira vez que aparece a alma na Bíblia, ela não tinha a ver com coisas espirituais e eternas, irmãos. Ela se referia à vida. Foi quando Deus soprou ali na narina do homem e fez o homem o quê? Alma vivente, coisa referente às coisas desta vida. E no reino de Deus não entra as coisas desta vida. Tá me entendendo, irmão? Então, não podemos entender a Bíblia dessa maneira, pegar um texto, por exemplo, lá em Apocalipse que fala sobre o pecado e querer trazer para o entendimento e ir para o futuro com o pecado. Pegar a alma e ir para o futuro com a alma, chegar aos dias de hoje. Não, gente, a alma é eterna, porque a alma é assim, está escrito em Mateus, está escrito em Jeremias. Mas quando você vai lá na primeira vez que aparece, é totalmente um entendimento diferente. Então, se somos de fato preteristas, nós temos que ir lá na raiz para identificar o que aquela palavra quer dizer. Porque se nós formos concordar com isso, nós teremos que abraçar o futurismo. Sim ou não, irmão? É por isso, por exemplo, eu, em relação ao livro, o livro A Doutrina do Inferno, essa palavra inferno, eu não fui buscar nos livros apócrifos, porque senão eu teria que abraçar a ideia de um inferno eterno, onde se pune as pessoas que não aceitam a Jesus. Eu não fiz isso. Eu fui lá no âmago tratar dessa palavra e trouxe um entendimento passando por cima das filosofias, entendendo que mesmo dentro da palavra ela sofreu alteração. Irmãos, Deus, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus deixou essas coisas dentro da palavra para que a gente tenha sabedoria em lidar com elas. Não se entregar a elas, mas lidar com elas. É diferente de você se entregar, porque se você se entrega, por exemplo, lá em Mateus, quando fala de alma, dá-se um entendimento que a alma é eterna. Por exemplo, você pegar inferno, isolar essa palavra e trazer o conceito ali daquela parábola que Jesus fala, que é uma parábola. Jesus estava dando uma ideia. Jesus estava falando de uma história que não necessariamente era real. Irmãos, isso que eu estou falando é muito importante. Se você pegar o corte aí do que eu estou falando, se você entender o que eu estou falando, você vai começar a entender a Bíblia de acordo com o que ela é. Então, irmãos, voltando aqui de novo aos livros apócrifos, tá bom? Então, nesses escritos se destaca a figura do Messias naquele momento crítico de transição para Jerusalém Celestial, que é imperecível e eterna. Nestes livros apócrifos, você vai entender, por exemplo, que o autor do Apocalipse de Pedro, e lá eu vou falar sobre isso, esse julgamento já ocorria no tempo dos apóstolos. Lá no livro do pastor de Hermas, tem um livro também chamado Pastor de Hermas, pode-se concluir que a partir do fragmento analisado, a Jerusalém Celestial é a igreja, que recebe pessoas de muitas nações, distintas para se conformar, e que é uma realidade celestial e terrena. Então, irmãos, quem for adquirir aí a apostila número 9, vai entender tudo isso da forma que eu estou falando. Eu só não vou trazer esse contexto porque vai ficar muito extenso aqui, tá bom? Então, se você quer se basear com mais conteúdo, meu irmão, vale a pena, tá legal? Então, abençoado, agora sim, nós estamos baseados de grandes informações, então podemos prosseguir para o livro em si de Apocalipse,
onde a ideia é abordar cada capítulo desse livro, tá legal? Mas eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo, já passou bastante tempo, já tem quantos minutos já? O que vocês acham, irmãos? Vai ou não vai? Deixa eu ver quantos minutos tem. Já estou com 37 minutos, estou com o tempo estourado já. Tá? Mas vamos aqui, então vamos correr aqui um pouquinho, só para a gente fazer uma expectativa com vocês, para a próxima mensagem, botar um pouquinho de água na boca de vocês, tá bom? Vamos falar sobre o livro de Apocalipse, sobre os selos, as trombetas e as taças. Vamos começar a analisar a parte profética. Irmãos, primeiramente, a profecia do Apocalipse, ela não deve ser intimidante ou sombria, não pode. Então, se você tinha essa ideia ao ler esse livro, você deve perder já. Até porque o fato de saber que já aconteceu tem que te trazer paz para ler esse livro e entender. E olha, não aconteceu da forma como nos ensinaram. Isso já é um alívio, porque em qualquer tempo o acontecimento desse livro seria um espanto. Porém, ainda sobre nós, até os dias de hoje, existe uma influência desse livro. E eu vou mostrar isso aí na mensagem seguinte. Irmãos, o fim, o epílogo da Bíblia, né, o The End, não procura confundir ou desconcertar seus leitores, mas ser uma verdadeira profecia inspirada por Deus e que oferece revelações muito importantes de Deus para nós, o povo da nova aliança. Ou seja, os nossos irmãos do primeiro século, atenção no que eu vou falar, não teve problemas de entender o Apocalipse. Agora, a mistura que eu já venho trazendo aí dentro do compêndio dessa mensagem, que a tradição religiosa fez, foi o maior problema. Essas profecias, irmãos, não era estranha à literatura do primeiro século e era inteligível para seus leitores. Querem ver uma estratégia sensacional que pode levar quem interpreta esse livro a uma melhor interpretação? É entender o texto em seus próprios termos. Eu vou explicar. Irmãos, nesse sentido, o Apocalipse deve ser entendido como um livro escrito por João, que é judeu. Atenção. Portanto, espera-se que sua profecia adote o quê? O mesmo estilo das profecias de quê? Do Antigo Testamento e da literatura judaica. Ou seja, o seu tempo, irmãos. E já começa nos primeiros versículos do livro. Vamos ler? Então, essa é uma estratégia muito boa para a gente começar a entender do que se trata esse livro. E Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 4 é um corte tremendo para nós. Diz ali o texto: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então, só essa palavra breve não se estendeu por 2000 anos. Só se estenderá por 2000 anos se você for um dispensacionalista. Aí no versículo 4 diz: eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Irmão, você é judeu? Você viveu naquela época das 7 igrejas na província lá, quando João escreveu esse texto? Não. Então esses primeiros versos, irmão, que nós estamos lendo, os primeiros versos, lança fora todo medo de que essa literatura é para os dias de hoje. E muito menos entendê-la de forma literal. Irmãos, nesse sentido, as diretrizes interpretativas não devem se distanciar da análise dos textos do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Veja como nós tratamos o texto. Nós não vamos correr para frente, nós vamos lá atrás e com calma. Nem seu argumento, irmão, deve estar muito distante dos temas tratados nos textos apócrifos, que vocês analisarão aí, porventura, quem for adquirir a apostila número 9. Apocalipse capítulo 1, meu irmão, deixa eu voltar aqui. Irmãos, Apocalipse capítulo 1, atenção, é o código da chave para entender todo o livro. Apocalipse capítulo 1. Mas isto vamos deixar um pouquinho para frente, tá legal? Na próxima mensagem eu vou trazendo todas essas informações para vocês, tá legal? Irmãos, eu sei, atenção, que a quantidade de informações que contém nessa mensagem são muitas, né?
E conforme eu falei para vocês, o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de reter informações. Por isso que é bom você ir por parte, né? Eu sei que nós temos certa urgência, temos que estar preparado para aqueles que o Senhor está mandando hoje, para nós estarmos ressignificando as profecias na vida deles, ressignificando a vida deles. Eu tenho hoje lá no WhatsApp vários pastores que têm me procurado com toda a humildade, né, e que se põem a estudar, se põem a entender, eles veem a necessidade disso. Então você também não precisa ser pastor para querer se basear. É necessário que você se baseie, porque nós temos essa certa urgência. Nós temos urgência em aprender, em dominar isto. E aí, como é que você vai estar? Preparado ou não? Por isso que a experiência dos nossos irmãos que estão vindo do sistema religioso tem que ser a melhor possível. E isso só vai acontecer se você falar com base. Por isso a necessidade de estar adquirindo não somente as nossas apostilas, que é interessante demais, esse projeto foi muito bom. Obrigado aos irmãos que sugestionaram isso, e está sendo uma benção. Hoje eu estou vendo várias pessoas procurando porque querem. Então é um dos fatos, e assistir às mensagens, isso irmãos, para quem realmente leva a sério o que falamos. Pois não estamos para brincadeiras aqui. Estamos por amor aos nossos irmãos e, claro, para a próxima geração que virá. Porque talvez a nossa geração, eu sou sincero, já tenha passado, irmão. Mas Deus deixou nas nossas mãos esse arar do terreno. Vamos arar o terreno. Vamos arar para os nossos filhos, os nossos netos que estão chegando aí. Então, irmão, haja com amor ao próximo, se interesse. Tá bom, meus irmãos? E se você não entendeu essa mensagem, veja por parte. Então, estamos assim encerrando essa parte por hoje, tá? E na próxima, nós estaremos vindo e vendo as profecias deste livro tão fascinante e agora mais do que nunca com o entendimento correto. É como se você pegasse o Apocalipse com um dragão e transformasse ele num lindo bichinho, num cachorrinho para quem gosta, ou então para um gatinho para quem gosta, tá bom? André, faz o resumo aí. Vamos então fazer o resumão, abençoado, do que nós falamos nesta mensagem. Bom, nós apresentamos argumentos relacionados à datação do livro de Apocalipse novamente, que é importante esse assunto. Nós informamos que a condição histórica das igrejas da Ásia Menor é uma indicação para a data inicial do livro, tá? Não a data posterior. Entenda, irmão, data inicial, quando fala-se data inicial, é o período de 66 e 68. Essa foi a primeira data de Apocalipse. Depois teve uma outra data, que é a posterior, tá? Uma data mais moderna, entre 90 e 96 depois de Cristo. Essa data de 90 e 96 depois de Cristo é onde hoje está firmado as doutrinas do sistema religioso. Do sistema. A nossa não. A nossa está firmada entre 66 e 68, porque nós explicamos o contexto todo de Apocalipse baseado na queda do templo. Vocês vão ver isso na próxima mensagem. Então é importantíssimo nós definirmos isso aí. Por isso que eu falei durante praticamente essas duas primeiras mensagens em cima da datação de Apocalipse. E há hoje um pega para capar muito grande na área teológica para provar que ou o Apocalipse foi escrito em 90, 95 ou se o Apocalipse foi escrito em 66. Entendeu? Mas essa informação, conforme eu falei e apresentei para você, tem os contrapontos do cristianismo tradicional. Eu apresentei isso para vocês. Que o que? Faz com que os outros argumentos, né, ou usem outros argumentos para demonstrar uma data tardia. Nós defendemos que a Bíblia é a fonte mais confiável para provar a data do livro. E apresentamos alguns versículos para argumentar que o livro foi escrito antes do ano 70. Falamos sobre a literatura apocalíptica apócrifa, um conjunto de textos escritos durante o período intertestamentário que não foram incluídos no canone bíblico e que geralmente contém relatos apocalípticos sobre o fim dos tempos. Argumentamos que a compreensão desses textos é importante para entender como chegamos nos dias de hoje a esse entendimento, né? Como o sistema chegou até os dias de hoje descontextualizado de Apocalipse, né? Como principalmente o sistema religioso. E por fim, falamos como a profecia do Apocalipse não deve ser intimidante ou sombria, e como ela já aconteceu de uma forma diferente daquela ensinada pelo cristianismo tradicional naqueles dias. Então, irmãos, o conselho é:
Desapegue-se das informações que vocês tiveram em relação às profecias do Apocalipse. Se é que tiveram. Porque eu duvido muito hoje as pessoas virem baseados dentro da teologia, né? Hoje as igrejas correm disso aí. Então o conselho é isso aí, desapegue-se disso, joga fora. Nós explicamos que Apocalipse é uma revelação importante de Deus para o povo da nova aliança, que somos nós, e também que deve ser entendido em seus próprios termos. Nós vamos explicar isso aí para vocês fazerem aplicações na vida de vocês. Como um livro, né, escrito por João, eu falei isso, um judeu que adota o mesmo estilo das profecias lá de Daniel, de Isaías, né, de Malaquias, né, de toda a literatura judaica. Não como um livro escrito para um fim de hoje de líderes religiosos te manter preso a uma dominação. Porque não é denominação, como diz lá o abençoado, é uma dominação. Hoje você não pertence a uma denominação, você pertence a uma dominação. Nós enfatizamos a importância de não interpretar o Apocalipse de forma literal e como as diretrizes interpretativas devem ser baseadas na análise dos textos do Antigo Testamento, e o demais veremos mais na frente. Tá legal? E aí, meu irmão, esses estudos têm sido interessantes para você? Está agregando algo à tua vida? Está mudando a sua forma de pensar? Está te dando raiva para que você vá buscar? Então deixe nos comentários. Se você ainda quiser refutar aquilo que nós falamos, é bem-vindo, porque nós estamos abertos a críticas. Agora, por favor, que seja uma crítica inteligente. Irmãos, você pode até colocar aí herege, falso profeta esse André, sem visão, cego guiando cego. Não funciona com os irmãos daqui, porque são pessoas extremamente inteligentes. Hoje quem está em graça está no reino de Deus. E tem que ser pessoas diferentes, são pessoas extremamente inteligentes. Então, é muito vago você deixar tipos de escrito assim, eu deixo porque, para mim, é comentário. Agora, seria interessante se você pegasse algum texto que nós estamos falando aqui, algum fato histórico, e entrar com um argumento sólido, para que nos mostre a luz que Deus te deu. Quem sabe você tem a luz aí até mesmo para a gente alcançar o teu pensamento. Então, se você hoje age dessa maneira, né, herege, falso profeta, isso é o resultado de quê? Do que o dispensacionalismo faz na sua vida. Você, irmão, você não tem nem argumentos bíblicos racional para refutar uma ideia. Sabe por que acontece isso? Porque o dispensacionalismo, né, falando assim, fragmentou tudo. Você não tem ideia do plano geral da Bíblia. Você não tem ideia do plano de Deus no modo geral. A Bíblia, para você, meu irmão, ela está fragmentada em tempos. E aí você tem que ir no seu líder. Por quê? Porque na sua mente, devido à dispensação, as fragmentações, cada tempo tem um Deus, você tem que recorrer ao teu Deus, que é o teu líder, para te explicar as coisas. Porque na sua mente, só ele tem a resposta para refutar da maneira adequada os nossos estudos. Isso acontece sim ou não? Então, irmão, ao menos esforça-te para colocar uma crítica saudável a nós aqui. No mais, meu irmão, muito obrigado. Tá? Muito obrigado a sua participação, os seus tempos que vocês têm dedicado aqui aos estudos da graça pura, tá bom? E quero também mandar um aviso para vocês, dizer que a apostila número 8 já está pronta e vem com esse tema aqui, tá legal? Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre os livros apócrifos, tá? Vou deixar dicas de livros para vocês estarem adquirindo nessa apostila número 9. Já me procure hoje mesmo lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de informar vocês, tá legal? Bom, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. Nós vamos ter outras mensagens, tá? Ainda falando sobre Apocalipse. Eu sei que esse tema é um pouco extenso, mas muitos irmãos, nós estamos indo lá na enquete que os irmãos pediram para a gente estar abordando esse tema. Tá legal? Bom, abençoado, chegando ao fim. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.